você está assistindo esse podcast, não deixe de se inscrever no canal, nos seguir no Instagram e ativar as notificações para estar sempre ligado nas novidades do canal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Impúria Pod. É com muito prazer que eu apresento mais um episódio. Já fui participante, agora estou aqui como apresentadora. Eu gostaria de apresentar para vocês as nossas duas convidadas de hoje, Fernanda e Jennifer. Meninas, é um prazer receber vocês aqui e conhecer um pouco mais da história de vocês. Então, eu gostaria de começar já sabendo como foi o início de vocês na carreira de vocês, né? Dentro do ambiente que vocês trabalham hoje. Então, Jennifer, desde sempre foi um sonho trabalhar nessa área? Você começou com quantos anos? Você fez alguma transição de carreira ou sempre esteve na área da beleza? Então, na verdade, a área da biomedicina eu escolhi quando eu estava na escola ainda, no ensino médio. No segundo ano do ensino médio, teve uma palestra de profissões lá na minha escola e que eu vi uma biomédica e ela falou sobre a área da estética. Então, desde então, eu comecei a buscar um pouco mais, porque eu estava meio ainda sem saber o que fazer. Eu estava ali voltada para a área da estética, não conhecia a biomedicina, porque lá em 2016, 2017 ainda não era muito conhecido como é o boom de hoje. Então, não foi na escola que eu decidi fazer biomedicina e, assim, me apaixonei. Aí, quando eu estava na faculdade, eu cismei, coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com o que eu ia, né, atuar futuramente. Então, mesmo estando na faculdade, eu queria trabalhar na área da estética já, tipo, para ter aquela vivência de consultório, ter o contato com o paciente. Então, eu queria estar ali na vivência, só que ninguém contrata quem não tem experiência, né? E eu só tinha 18 para 19 anos. Então, foi quando eu fiz o meu primeiro curso na área da beleza, que eu fiz design e micropigmentação, para eu poder, de alguma forma, falar para essas clínicas que eu precisava estar ali, que eu poderia oferecer algo a mais para elas. Então, eu fiquei ali buscando, entreguei currículo de porta em porta, mandava e-mail, até me oferecia, marcava às vezes para fazer um procedimento em clínica só para falar sobre o meu trabalho. Então, 3 meses assim depois que eu consegui um trabalho, aí o meu primeiro trabalho ganhava R$200 só, para poder trabalhar. Mas por mês, por procedimento? Por mês. Ganhava R$200 por mês, só que era numa clínica que a doutora lá, ela atendia, fazia a harmonização, eu trabalhava muito com um paciente também corporal e eu ficava ali auxiliando ela. Para mim, estava sendo bom até certo ponto, porque eu estava aprendendo, só que depois a conta não fecha, né? Tipo, eu estava gastando muito mais para trabalhar do que para estar ali, de fato, né? Então, eu fui depois, me transicionei para outra área, eu fui para trabalhar com uma amiga minha, que era minha esteticista, inclusive, ela me chamou para trabalhar com ela. Então, ali a gente ficou... Foi a melhor fase, assim, para mim, porque ali eu aprendi muito com ela. Eu era novinha, eu tinha só 20 anos e ela sempre me incentivou muito, sempre ouviu muito o meu lado também, me dava ali autoridade, mesmo estando na clínica dela, ela me botava ali para fazer algumas coisas, então aprendi demais. Aí, depois fui para outro trabalho, porque essa amiga minha precisou se mudar para São Paulo. Aí eu fui para outro trabalho, que nesse trabalho era mais voltado para a parte de corporal. Então, fiquei praticamente 1 ano nesse trabalho, recebi um fixo e algumas comissões por venda também. Só que fui meio que perdendo o brilho, porque eu trabalhava demais e ganhava pouco. Aí eu fui meio que perdendo o brilho, fui desenvolvendo algumas coisas também, dermatite, fui desenvolvendo um cisto que eu tenho nos tendões hoje por conta de movimento, de repetição. Então, eu vi que era hora de eu parar e precisava ficar por conta própria, né? Então, eu subloquei a sala dentro da clínica de uma amiga minha e fiquei ali trabalhando na minha zona de conforto. Fiquei de 2021 até agora, praticamente. Aí, em maio desse ano, eu inaugurei meu consultório. Comecei sozinha aí. Parabéns. Então, agora eu estou no meu ambientezinho, com tudo que eu sonhei, do jeitinho que eu sempre quis. Muito legal. E você comentou que você fez alguns cursos para poder entrar na área da beleza. Você já chegou a trabalhar como micropigmentadora? Eu comecei... Foi, na verdade, logo ali no início. Eu fiquei um tempinho com micropigmentação, só que não era uma parte que eu gostava muito. Foi só um tempo. Não era... Foi ali mais para eu poder transicionar para a área da estética mesmo, porque eu gostava mais de fazer design. Agora, os pacientes amavam o resultado, mas eu não gostava muito de fazer. Então, logo que eu comecei nas outras clínicas, eu fiquei mais em contato com o paciente, eu recebia o paciente, fazia anamnese, então fazia alguns procedimentos como massagem, limpeza de pele, ficava ali auxiliando mesmo as doutoras ali, as profissionais. Desde o início da sua faculdade até a formação, você teve até a formação, eu tive a experiência de trabalhar só em clínica de estética. Mercado, certo, Isso. muito legal. Fernanda, e você? Fala um pouquinho
Sobre a sua carreira, como foi no início, se você atua hoje na sua área de formação, se você fez alguma transição, se já foi algum dia CLT, até você decidir ser uma empreendedora, como que foi esse processo? Eu vim da área acadêmica, né? Eu fiz mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Sim. Mas eu tinha uma vontade enorme, né? Sempre gostei de gestão e gostava muito dessa área de empreendedorismo. Acho que quando eu estava no doutorado, né? A gente tinha meu marido era sócio de uma fazenda e tinha as frutas desidratadas e alguém tinha que comercializar. Era uma fazenda de agrofloresta e eu adorava essa parte, né, comercial e de falar com pessoas. E eu falei, eu sou da área de alimentos, né, eu vou juntar tudo. E eu comecei, durante o doutorado mesmo, eu comecei a desenvolver esse negócio de comercialização. A gente criou logo, criou a marca, né, as embalagens. E foi um sucesso lá em Seropédica, né? Comecei local, levei para Minas também. Todo mundo adorava as frutas desidratadas, assim, eram diferenciadas, né? Por serem de agrofloresta e tal. Aí, só que veio a pandemia, acabou com a logística da Bahia para o Rio. E eu já estava, acho que quando eu estava nessa parte, né, trabalhando com a comercialização das frutas, acho que eu já tinha decidido entrar na administração, mesmo durante o doutorado. E eu, né, dentro da administração, uma das áreas que eu me identifiquei, assim, que eu gostava muito, era a área de consultoria. Eu comecei também pela consultoria de alimentos, né, controle e qualidade de alimentos, porque era uma área... Eu sempre tentei, né, linkar as minhas formações, né, de economista doméstica, mestrado e doutorado em ciência e tecnologia de alimentos, com administração. É como se fosse uma tríade, né, onde o ser humano está, né, tá envolvido nisso, né, e o controle de qualidade e a gestão. Certo. Eu comecei nessa área, mas eu tive, né, eu percebi que tinha alguns desafios que os empresários para investirem nessa área, porque às vezes eles não tinham recursos para investir, a vigilância aqui não é tão atuante para falar assim, é uma obrigatoriedade. E às vezes a pessoa, né, o empresário, ele não tem, né, se ele não está vendo lucro no negócio, ele não vê aquilo como prioridade. Sim. Então foi aí que eu decidi investir na área de consultoria empresarial, de gestão. Comecei com gestão de negócios alimentícios, para poder ajudar esses empresários a organizar a gestão, para que o negócio se tornasse mais lucrativo, para que, então, sobrasse dinheiro, para, né, que tivesse uma maior lucratividade, para que eles pudessem também investir em qualidade. Mas eu apaixonei tanto pela área de gestão que eu acabei priorizando, ficando só na parte de gestão. Que é o que você atua agora. Então, vamos tentar construir uma linha do tempo para os nossos ouvintes entenderem. Então, você fez uma faculdade, fez mestrado e doutorado, se especializou dentro dessa área, mas por essa vontade de empreender, de voltar, de trabalhar com o que você realmente gostava, você fez outra faculdade. Nem precisava, né? Mas fez outra faculdade. E assim, foi uma realização de sonho, formar em administração. Eu já... Desde que eu entrei, eu já me via lá recebendo diploma, já... Assim, era uma questão de honra, sei lá, era importante para mim também. E você já, assim que você se formou, você já teve algum trabalho de CLT ou desde sempre você empreende? Sempre empreende. E dentro, assim, desde que eu comecei a administração, eu já empreendia, porque, né, eu já tinha uma graduação, eu já tinha mestrado, doutorado e eu já sabia o que eu queria. Tá, e quais são hoje os seus ramos de atuação? Você trabalha com questões de gestão de algumas empresas, você é contratada para isso, e nesse momento tem algum outro, você tem algum outro negócio, você toca algum outro negócio, tem algum outro projeto? Dentro da consultoria, eu não faço serviços internos, é mais uma prestação de serviço, onde eu oriento o empresário de como é feita a separação, né? Como que é feita a organização, a gestão das informações, gestão financeira, de pessoas, processos, de acordo com a demanda. E
E né, eu estou nessas duas áreas, gestão de negócios alimentícios e consultoria empresarial. E nesse último semestre apareceu, né, uma oportunidade de representar uma marca que eu acredito muito. Na verdade, é um grupo de empresas que fundiram e o nome desse grupo é Amazing Foods. Como eu queria ter acesso a esses produtos maravilhosos da Amazing, né? O pão de queijo Sou de Minas, que tem vários sabores, né? De queijo canastra, que é maravilhoso. O tradicional na versão coquetel, que é um menorzinho. O palito de provolone, que é um sucesso. Pão de queijo recheado de pizza. Pão de queijo recheado de frango. E o tradicional. Então, voltando, como eu queria ter acesso a esses produtos, eu tive a oportunidade de trazer essa representação para o estado do Rio de Janeiro, né? Para o Seropédico, região, Sul Fluminense, Costa Verde. E um outro produto que também faz parte da Amazing são os pães de alho recheados da Brasa de Minas. São diferenciados. Né? A gente fala que é o melhor do Brasil, não existe igual. Aqui acho que a gente só trouxe o de alho poró, frango, tem o de costela bovino, que é delicioso, tomate seco. E você é representante e leva esses produtos para outras empresas. Porque eu sou uma consumidora, eu rodo a nossa cidade procurando pão de queijo. Eu mando mensagem, onde que tem pão de queijo hoje? Porque eu quero, meu namorado, minha família toda gosta muito. Então, você hoje fornece para outros locais também, Sim, você como representante. B2B. B2B, eu vendo, né, assim, eu represento a marca para redes de supermercados, atacadistas, padarias, empórios. E eu espero, né, que a gente consiga levar essa marca para o maior número de empreendimentos, né, possíveis. Certo. Jennifer, então, voltando um pouco para você sobre a sua área de atuação, eu sei que a área da beleza, da estética, da biomedicina é uma área muito grande. Você poderia falar um pouquinho sobre qual área que você se especializou, que você se especializa, o que você pretende, o que você oferta para o seu paciente, se tem algo que seja um diferencial do seu trabalho, que você apresenta para o paciente, para o seu paciente? Sim. Com 17 anos de atuação na área, nós temos a melhor ótica de Seropédica e região como apoiador e patrocinador do nosso programa. Então, para você que está assistindo esse episódio, aproveita, dá uma olhada nesse QR Code que está aqui na tela, que vai fazer todo sentido para você. Eles trabalham com diversas opções de armações, estou usando uma, óculos de sol, óculos de grau, médicos oftalmos ali presentes para te dar o melhor atendimento especializado. Então, não percam e já garantam o seu óculos de sol ou óculos de grau com a melhor ótica da região. Quando eu comecei na área, logo depois que eu me formei, eu foquei um pouco na parte de corporal e capilar. Eu fiquei bastante conhecida pela parte de capilar, pelos resultados de tratamento de calvície, que meus pacientes me chamavam até de cura calvície por conta disso. Então, eu comecei ali com essa parte antes de vir para a harmonização. Porque a harmonização, ela ficou um pouco conhecida, assim, né, pela desarmonia que vinha gerando, os exageros, tudo muito marcado. Então, eu estava buscando ainda aquela parte de harmonização mais natural. Então, eu fui fazendo alguns cursos antes de eu vir, de fato, para a harmonização. Fui fazendo algumas especializações. Me formei agora na pós-graduação também nessa área, para poder trazer, de fato, os resultados. Então, hoje, lá no consultório, eu trabalho bastante com a harmonização facial, né? Eu fiquei conhecida também pelos preenchimentos labiais, que ficam super naturais. Então, pela técnica também de preenchimento labial, hoje lá no consultório, é o que mais vem paciente buscando preenchimento labial e acabam fazendo outros procedimentos, porque ali eu boto muito em pauta que a harmonização, ela é estratégica. Eu fui a prova viva disso, porque quando eu comecei na harmonização facial, na harmonização e na área da biomedicina, eu tinha um rostinho muito infantilzinho, porque eu comecei muito nova. Então, quando eu recebi os pacientes lá no consultório, a maioria, quando chegava, me via pessoalmente, não importava. Eu podia estar maquiada, podia estar arrumada, mas quando eles me viam, falavam: mas quantos anos você tem? Isso durante a consulta. Então, a minha imagem, eles não conseguiam ver uma autoridade com tudo. Eu podia ter 30 certificados ali na parede, como tinha, mas quando eles me viam,
eles sentiam essa insegurança por ser um rostinho mais infantil. Depois que eu fiz a harmonização facial, né, melhorei alguns pontos da minha face para tirar um pouco dessa infantilização, porque, querendo ou não, eu sou nova, eu só tenho 24 anos, entendeu? Então, eu não quero trazer uma aparência, assim, mais jovem, mas eu queria que trouxesse uma autoridade e que casasse com o que eu oferecia para o paciente. Depois que eu fiz a harmonização, nunca mais perguntaram a minha idade. Então, assim, super deu certo. Então, é uma amostra, assim, para os pacientes de que a harmonização facial, ela é estratégica. Então, ela é para embelezar pontos da sua face, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente consegue melhorar individualmente os pontos da face de cada um. Então, isso eu trabalho muito com individualização lá no consultório e tem cada vez mais pessoas procurando pelos meus serviços justamente por conta disso. Então, além de entregar algo muito individualizado, você também preza pela sutileza, pela uma coisa discreta. Sim. Certo, ok. Então, você é bem novinha, né? 24 anos. E eu também já sei um pouco sobre a Fernanda, sobre o que a gente já conversou. A Fernanda, né, já é um pouco mais velha, tem um pouco mais de experiência. Fernanda, eu sei que você teve um projeto quando você estava prestes a completar 45 anos. Então, fala um pouquinho sobre esse olhar, assim, eu vou completar 45 anos, eu quero trabalhar algumas áreas da minha vida. E como que surgiu esse projeto? Você estava no meio dele, né? Quando eu estava faltando 45 dias para fazer 45. Eu falei, gente, eu preciso cuidar mais de mim, né? Queria cuidar, né, controlar mais peso, fazer mais atividade física, né? Então, eu fui atrás de um estúdio, fui atrás, né, de uma boa nutricionista. E eu falei, aí eu comecei um desafio. Falei, eu vou treinar todos os dias até o dia do meu aniversário, né? Meu aniversário é 16 de abril. Aí, num sábado, acho que foi 2 de março, eu falei assim, por que... Assim, eu já, no início do ano, eu tinha feito um projeto que era Comece da consultoria, eu tinha feito um projeto que é Comece 2024 com o pé direito, com seu financeiro organizado. E aí, o valor, né, assim, alguns empresários fecharam, mas eu vi que alguns empresários que me procuraram, eles tinham vontade de fazer o serviço, mas não estava acessível naquele momento para eles. Eu falei assim, por que eu não faço, né, como forma de retribuição a Deus e, né, por estar vivo, tá bem, por que eu não posso retribuir, né, principalmente para os empreendedores locais da minha cidade, em forma de serviço, um serviço mais acessível e que gere resultado, um resultado mais rápido, que foi uma das coisas que eu via também. Quando eu comecei na consultoria, meus projetos, a gente vendia os projetos para 1 ano. E eu vi que as pessoas iam perdendo o fôlego, iam ficando cansadas. Aí eu fui reduzindo para 6 meses. Falei, você quer saber? Eu vou testar. Eu vou fazer um programa de acompanhamento de 5 semanas. 45, e aí 45 dias, né, de 5 semanas. E eu resolvi chamar de D45, porque era como se fosse um desafio. Foi um desafio para mim que eu queria que fosse um desafio para quem entrasse no... E o D tem vários significados, né? Que é decolar, desenvolver, deslanchar, né? Além do desafio. E foi um projeto muito bacana que eu pude ver, né? Assim, as empreendedoras que fecharam esse pacote, elas tiveram resultado antes de 45 dias. Porque acho que, às vezes, você sabe o que você precisa fazer. O empresário, o empreendedor, ele sabe o que ele precisa fazer, na maioria das vezes. Mas, às vezes, ele precisa de alguém para estender as mãos, para, né, definir metas claras, com prazo, com, né, o objetivo, colocar uma meta, um prazo, fazer um plano de ação que seja, né, que seja coerente. E, então, quando você tem alguém que está te norteando, te guiando, está junto com você, te dando a mão, é muito mais fácil das pessoas conseguirem. Eu tive um resultado incrível. E o que aconteceu? Essas mentoradas individuais, era uma mentoria individual, e o resultado foi tão bom, eu falei assim, nossa, ia ser tão legal se a Jaque conhecesse a Chayenne, ou a fulana conhecesse a ciclana e tal. Surgiu a oportunidade de fazer uma mentoria em grupo, do D45, que também foi bem bacana, assim, foram 5 semanas acompanhando, né, um grupo, acompanhando de um formato diferente, e desse movimento surgiu a ideia de fazer uma imersão, né, um encontro que era um desejo meu também enorme, de fazer um evento para empreendedores, proporcionar uma experiência diferente, onde a gente traria pessoas da área da saúde,
da área de marketing, posicionamento empresarial, gestão, né? Eu falei de gestão empresarial, veio pessoas para falar da área de finanças. Então, eu queria proporcionar um ambiente, como se fosse uma ambiência, né? Onde os empreendedores, empresários, eles estariam no mesmo lugar, aprendendo e fazendo networking num dia super diferente e agradável. E foi isso, né? Assim, é uma frase que eu levo, que eu falo para todo mundo, e que é a minha frase, que movimento gera movimento. Através de um movimento, olha quanta repercussão e quantos movimentos continuam ocorrendo. Até hoje, né? Então, Sim. Até hoje, você tem quanto tempo do evento, da sua imersão? Gente, tio da coxinha, dá uma olhada nesses salgados. Eu vou pela coxinha, lógico, né? Claro. Caramba, sensacional. Sensacional. 24 horas aberto. Quilômetro 49, Seropédica. Tio da coxinha, que delícia. Agora eu provei de verdade. Dá uma aproximada aqui. Sensacional. E vou comer logo. Foi em junho, né? Julho, agosto, setembro, outubro. Tem 3 meses e até hoje está reverberando. E, assim, eu tive a oportunidade de furar a bolha, né? Eu vim do meio acadêmico e, né, assim, eu comecei aos poucos conhecendo os empreendedores, os empresários da cidade, né? Eu já tinha projetos que eu tocava online, né, de várias partes do país, mas eu tive a oportunidade de conhecer mais empresários da minha cidade, assim, em um lema, né, uma bandeira que eu levantei nesse movimento, que foi a união, onde, né, assim, a gente precisa estar unido. Empreender sozinho é muito difícil, é chato. E você percebe dentro da área, né, do empreendedorismo que muitas pessoas, às vezes, não conseguem avançar, alcançar o sucesso no empreendedorismo por essa falta de gestão, pela falta de ter alguém segurando ali na sua mão, te mostrando o passo a passo, que você visualize sua entrada, seu faturamento. Então, você consegue perceber isso? Você visualiza Sim. isso no dia a dia do trabalho? Com certeza. E o que mais acontece, as pessoas, elas não têm não só restaurantes, Sim. mas tem negócios que não fazem a gestão ainda no caderninho ou nem fazem. Sabe? Então, Tudo que não da tem controle tudo da cabeça. nenhum, só entra, só compra e sai. Então, não tem uma estratégia, né, de controle de estoque, não tem uma estratégia de controle de compras, de estoque, de fluxo de caixa mesmo. E muito menos fazer planejamento de viabilidade econômica financeira a longo prazo. Metas, né? nem a curto, né? As pessoas não fazem, às vezes, meta nem para o mês, né? Assim, o ideal seria ter uma meta para mês, 3 meses, um semestre, 1 ano, 5 anos, onde que você quer estar. E esse projeto do D45, eu trabalho muito essa parte de sonhos, né? De tirar o sonho do papel e organizar, né? Fazer esse planejamento onde todas as áreas, né? A gente contempla todas as áreas do negócio. Perfeito, perfeito. Jennifer, trazendo para você, que começou o seu negócio agora, recentemente, há alguns meses. Você teve alguém que te ajudou na gestão para abrir o seu consultório? Ou foi você sozinha? Você tem algum mentor? Você participa de algum curso, de alguma mentoria para orientar não sobre a parte prática. A parte prática, eu já entendi que você já fez bastante especializações, só que a gente tem que ter um olhar não só como, né, profissional, um olhar como empresário. Então, você já teve algum contato com esse olhar para a empresária, Jennifer? Então, durante essa minha caminhada, eu fiz alguns cursos de gestão que eu fazia junto com as donas de clínica. Então, eu conseguia ter uma noção, porque algumas delas me botavam ali também na parte financeira e tudo mais. Mas ainda não sou 100%. Inclusive, eu acho que eu vou precisar. Porque eu tenho a planilhazinha lá, tudo organizado. Mas é muita coisa. Então, quando eu comecei assim, eu tô começando sozinha. Então, ainda não tenho aquela equipe por trás para poder botar aquelas metas. Então, é muita função para uma pessoa só. Então, eu vejo também essa necessidade de me organizar um pouco mais. Embora eu consiga dar uma ajustada, conseguir fazer direitinho com a entrada, boto meta também de venda, quanto que eu tenho que vender para poder bater a meta que eu quero, como é que tá meu estoque.
eu tenho uma planilhazinha ali organizada, mas não é tanta coisa assim que nem ela falou, eu acho que eu já vou até precisar. Isso, com certeza. Para que a gente se estruture como uma empresa, Sim. a gente realmente precisa de todos esses processos, de todos esses fluxos. Sempre a gente fala aqui no podcast sobre a visão do profissional, a gente tem que ser uma visão de empresário, né? Sim. Então, antes de ser o profissional, por mais que a gente esteja na frente do atendimento, do trabalho, nós somos empresários. Então, nós Sim. temos que realmente lidar como uma empresa, como uma entrada, como saída. Então, acho que isso é muito importante para o empreendedor ter, né, essa consciência. Foi perfeito a colocação de vocês. Então, dentro dessa área, né, do empreendedorismo, eu percebi sobre liderar uma empresa, né, que eu comecei esse ano também. Eu trabalhava numa área hospitalar e tive que fazer essa transição. E quando eu me vi nesse momento, foram muitas coisas que foram novas assim para mim. Uma dessas é dar conta de tudo, do pessoal, do CNPJ, de me cuidar, de fazer academia, de cuidar da minha alimentação, e isso é algo base, né, como nutricionista. Então, eu sempre eu entendi que recorrer a marmitas era algo que iria me auxiliar muito, que iria trazer muito mais facilidade para o meu dia a dia, né? Então, foi que eu conheci a Glaucimara. Ela trabalha com marmitas fit na nossa cidade, e o trabalho dela, assim, é incrível. Todo mundo que eu conheço, os meus pacientes também que eu indico, eles mandam foto da marmitinha. Ela faz, inclusive, a marmita personalizada, de acordo com o plano alimentar. Se você tem um acompanhamento nutricional, ela consegue fazer personalizado para você, de acordo com as suas necessidades nutricionais. Então, assim, além disso, é delicioso, por mais que a gente tenha, às vezes, um preconceito com marmita fit, mas o sabor é realmente incrível. Então, é algo que eu sempre indico para os meus pacientes, para qualquer pessoa que tenha uma vida corrida, que não tenha tempo de parar e se dedicar horas para fazer comida, né, no dia a dia. Ter as marmitas é algo que vai te ajudar muito, que vai encurtar muito o seu trabalho. E você consegue manter uma alimentação saudável e gostosa. Então, meninas, a gente já conversou um pouco, né, sobre a parte empreendedora de cada uma, sobre do início de vocês, sobre a transição, mas a gente também gostaria de conhecer um pouco mais de vocês. Então, Fernanda, você teve toda essa carreira, e como que foi esse processo junto com a sua família, né? Você tem marido, filhos, mora numa cidade que não é a sua cidade. Então, como foi? Como você hoje concilia tanto a área empresarial como a Fernanda mãe, dona de casa, esposa? Acho que por eu ter sido mãe jovem... Muito jovem. Eu já me virava nos 30 há muito tempo, né? Eu morei nos Estados Unidos enquanto meu marido fazia doutorado, eu dava aula em escola e conciliava, né? Serviço de casa com a maternidade e ainda era professora. E sempre, né, eu voltei também, já fui dar aula de inglês, voltei para fazer o mestrado, eu sempre conciliei. E o que aconteceu? Como seropédica, eu não tinha opções, né, de trabalho na minha área. O que eu priorizei? Eu vou priorizar meus filhos, vou cuidar dos meus filhos, da minha casa, da minha família, enquanto eu continuo estudando. E foi isso que aconteceu. Enquanto isso, eu fui fazendo mestrado, doutorado, outra graduação, e, ao mesmo tempo, sempre ou com bolsa, né, de pesquisa, ou depois que eu comecei a empreender. Então, eu sempre conciliei. Para mim, é tranquilo, assim. Eu já faço isso desde nova. Dá conta de muita coisa. Dá conta. Mas muito legal essa parte que você comentou, que você foi mãe muito jovem. Eu escuto muito, né, em conversas com pessoas, com amigos, que a maternidade pode atrapalhar a sua vida, né, de trabalho, a sua vida. Então, para você não teve isso? Você não atrapalhou em nenhum momento? Né, no meio da primeira graduação, que eu tive minha filha mais velha, meus pais, né, apoiaram, né, me deram todo o suporte para eu continuar estudando. Eu nem tranquei, né, meu marido, então todo mundo me deu suporte. E quando eu mudei para a seropédica, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu sempre tive ajudante. Então, um dia, né, eu tive um problema com uma ajudante que ela não estava dando conta, né, do serviço. Aí eu rezei e falei assim, eu preciso de uma mãe, eu não preciso de uma ajudante, eu preciso de uma pessoa. E eu encontrei, que é a baixinha. Está com você até hoje. 16, 17 anos. Legal. E ela sempre me deu esse suporte, né, em casa para fazer mestrado, doutorado e trabalhar. Então, ela faz parte da nossa família hoje. Sou muito grata. Mas é uma crença que muitas pessoas têm, que a maternidade atrapalha, né? Que fica deixando sempre para depois, para ter filho, porque a maternidade pode atrapalhar
a vida profissional e você conseguiu conciliar isso, conseguiu criar os seus filhos ao mesmo tempo, estudar, fazer doutorado. Está perto deles, se né? desenvolver. Tá morando na mesma cidade. Acho que o empreendedorismo também traz isso, né? Você tem um pouco mais de tempo, você busca seu filho na escola, leva na escola, busca na escola, mas nesses meios tempos você ainda consegue atuar e trabalhar na sua área. E agora com o escritório na cidade, né, que eu falo. E agora 49, você tem um escritório. Vai ficar mais fácil ainda, né, que eu moro então, fora da... agora você já inaugurou, vai inaugurar o seu escritório? Ele já está aberto, né, assim, faltam alguns móveis ainda para terminar de chegar, amanhã até Vamos ter uma inauguração em breve, então. Então, facilita, assim, também, enquanto meus filhos estão nas atividades, eu estou perto, né, mais perto deles, onde eles estão, e estou trabalhando. E eu acho que assim vai ser um local que eu vou, né, que eu vou poder começar a atender presencialmente, que antes eu ia para cafeterias, né? Vivia fazendo rodízio nas cafeterias. Agora eu vou poder receber meus clientes, mentorados, para um café de negócios no meu próprio escritório. Isso também era algo que você já tinha no seu coração, de ter o seu espaço? Sim, acho que uns 3 anos para cá, assim, os meus clientes, né, mentorados dos últimos tempos, eu sempre falava, eu tenho vontade, né, de ter um escritório, mas eu nunca achava o local, né, que era. E assim, coincidiu de ser onde eu queria, no local que eu queria, por uma questão de oportunidade. Eu não fui imobiliária, foi um amigo que estava desfazendo do local da clínica dele, mudando para um novo espaço, me ofereceu, e quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, é aqui. Legal. E tá super, assim, é simples, mas cada cantinho ali tem uma história e é um lugar assim que eu vou receber meus clientes com muito carinho. Certo, muito legal essa história de superação, de mesmo com uma maternidade conseguir conciliar e conseguir expandir, mesmo assim ter um tempo de cuidado com a sua família, isso é muito interessante. E Jennifer, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, você falou que é muito nova, tem seu espaço recente. Você já projetou, assim, como você se projeta, como você se visualiza daqui a 5 anos, quando você vai ser um pouco mais velha, um pouco mais experiente dentro da sua área? Como você se visualiza daqui a um período de 5 anos? Eu sempre fui de fazer essa linhazinha do tempo, tipo, onde eu queria estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E o meu consultório agora, por exemplo, ele estava num sonho, mas era um sonho para mim que, de repente, só ano que vem. Mas Deus mudou os planos, então tudo na vontade. O tempo de Deus é diferente do nosso, né? Mas daqui a 5 anos eu quero estar com uma clínica multidisciplinar, um consultório maior. Hoje em dia eu já recebo também alguns profissionais pedindo mentorias, cursos. Então é uma coisa que eu quero mais para frente também, daqui a 5 anos, estar dando mentorias, cursos. Então, já pretendo também estar casada. Mas a meta assim, que eu tenho, eu sempre coloquei metas profissionais. Até porque eu fui a primeira formada, né, de fato, da família, a primeira graduada, pós-graduada. Então, minha família também tem uma expectativa muito alta em mim. Então, eu sempre botei essas metas assim também, mas para honrar também a minha família e também por mim, os lugares que eu queria chegar. E casando, você também pretende ser mãe, ter filhos? Pretendo, mas eu ainda me vejo muito jovem também para ser mãe. Mas eu pretendo sim, mas eu sempre priorizo, né? Minha visão hoje em dia é mais voltada, tipo, para onde realmente eu quero chegar profissionalmente. Eu falo até com meu namorado, a gente conversa muito sobre isso, que ele também vai se formar em nutrição agora. Então, a gente sempre conversa, quando a gente chegar em tal lugar, a gente planeja direitinho, tudo muito planejado, né? Então, e o que você falou sobre já se visualizar muito, eu sou uma pessoa que, inclusive, algumas pessoas falam assim, isso é viagem. Gente, mas não, quando você se visualiza, quando você coloca ali tempo, metas e tudo que eu visualizei, tudo que eu escrevi há 8 anos atrás, falta uma coisa só para se concretizar e está muito próximo disso se concretizar. Então, assim, se você não tem um mapa, se você não tem direcionamento, se você não tem um planejamento, a gente não vai conseguir ir a lugar nenhum. Então, tanto como empreendedor, como pessoa, né, tanto como CNPJ quanto CPF, a gente precisa sonhar, a gente precisa estruturar, a gente precisa se visualizar e realmente ter uma direção para seguir. Porque eu sempre falo, se você, por exemplo, essa semana passada, na verdade, me ligaram oferecendo um trabalho. E aí a pessoa falou, eu sou de tal lugar, eu quero te oferecer um trabalho, você foi indicado, o seu nome. Eu falei, não, obrigada. Aí a pessoa, mas você nem escutou. Eu falei, não, eu não quero, obrigada. Aí ela, mas é uma ótima oportunidade. Mas assim, eu sabia que era um local.
que era o oposto de onde eu quero trabalhar, morar, residir, então eu não tinha como. Então, quando a gente não tem, se eu não tivesse essa direção, esse direcionamento, eu quero morar aqui, eu quero viver disso, eu quero ser empreendedora, eu iria aceitar aquilo e isso ia me afastar dos meus objetivos. Sim. Então, Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente já começa a visualizar melhor as portas que a gente tem que fechar também pra gente poder chegar onde a gente quer. Muitos não vão ter que ser ditos. E ela nem gostou da minha... Eu não fui ignorante de forma alguma, mas eu falei, não tem interesse em ouvir, porque eu sei que aquilo ia me distanciar muito. Era o oposto da onde eu quero ir, dos meus objetivos. Então, eu disse que não para aquela oportunidade. Então, se você não tiver um direcionamento, não tiver um mapa, não tiver uma consciência do que você quer, a gente realmente vai para um caminho, assim, que é o oposto do que a gente deseja. Então, é muito importante a gente se visualizar, se enxergar em anos, né? Em colocar metas para os próximos anos. Fernando, você falou todo esse processo que você passou. Agora vai abrir o seu escritório. E você ainda tem algum sonho que você ainda não conseguiu realizar? Tanto na área profissional quanto na área pessoal? Bem, quero deixar para você de Seropédica e região essa indicação da Empada da Casa, Empadaria e Lanchonete, especializada em empadas. Eles ficaram de mandar pra gente dessa vez uma empada pra gente experimentar aqui. Eu não experimentei, mas nossas convidadas super aprovaram. Elas já conhecem e confirmam a qualidade. Então, você que está nos assistindo, QR Code na tela passando, pede mais informações, vão lá na Empada da Casa e desfrutem essa excelente empadaria e lanchonete. Gente, eu também estou bem feliz fazendo o que eu estou fazendo, mas eu tenho o desejo de conciliar a parte acadêmica com a empresarial. Eu tenho vontade de conciliar ser professora universitária, porque eu acho que quando você leva o seu conhecimento, né, do mercado de trabalho para dentro da universidade, né, eu acho que é um diferencial do que só quando a pessoa faz mestrado, doutorado, não tem nenhuma experiência e vai para a academia. Com certeza. Então, isso também, né, em breve, acho que vai se concretizar. E eu também, depois que vim para cá, eu fiquei com vontade de ter um escritório. Acho que quem sabe daqui 3 anos. Colocar as metas para daqui a alguns anos. 3, 5 anos eu quero ter um escritório. Aqui no centro. Então, ambas têm basicamente o mesmo objetivo, tanto de trabalhar na área quanto ensinar, como você, quanto a Fernanda. Muito legal. Então, muito feliz com essa história de vocês, muito inspiradoras, né? Visões diferentes, momentos de vidas diferentes, mas acabam convergindo no mesmo ponto, né? Nos mesmos objetivos. E agora a gente já está se direcionando para o final. Passa bem rápido, né? Então, eu gostaria que cada uma de vocês, né, dentro da sua especialidade, dentro da sua área, falasse uma mensagem para o público de casa sobre não desistir do sonho, sobre investir no seu negócio, sobre, mesmo com família, você conseguiu evoluir muito dentro da sua área, ser reconhecida no seu meio. Então, vou dar a oportunidade primeiro para a Fernanda e depois para a Jennifer, para a gente poder concluir nosso episódio de hoje. Eu até fiz um post esse início, né, de outubro sobre isso, e o que a gente falou muito nesse podcast, que sonhos, e eu sempre começo a consultoria assim, que é a partir dos sonhos que a gente move uma vida, né, a vida pessoal e um negócio. A partir dos sonhos a gente, né, cria as metas e segue avançando, né, com os planos de ações. E no meio desse caminho, às vezes, podem acontecer desafios, né, obstáculos, mas eu acho que a minha mensagem é que não desistam, né, e que movimento gera movimento e que comece. Ou se começar, tenha um mentor, porque eu tenho certeza que fica muito mais fácil, né? Eu tive meus mentores, né, na área de consultoria e na área de marketing e negócios. E eu acho que a gente encurta muito o caminho, né? O fardo fica mais leve. E a última mensagem, façam networking, porque é essencial, assim, como, né, a gente cresce, a gente aprende um com o outro, com a troca. E como a gente tem a oportunidade de conhecer mais pessoas, mais negócios e expandir nossos negócios também. A oportunidade de conhecer, né, mais pessoas e
e avançar com os negócios. Perfeito, perfeito. Agora você, Jennifer. O meu eu vou direcionar um pouco mais para o pessoal que também é jovem, sai da faculdade, porque a faculdade ela não prepara a gente para o mercado de trabalho, né? Então a gente vê com muitas portas, muitas inseguranças e muito medo também, né, do que está por vir, porque a faculdade ali ela não te prepara, ela te prepara para ser um profissional, mas o mercado de trabalho, como você vai trabalhar, a faculdade ela não te prepara. Então, você precisa buscar melhor esse preparo. Então, a maioria das pessoas ficam com medo. Então, é aquela frase, tipo, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque é uma frase que eu vivi muito esse ano, né? Aquela frase que até o pessoal coloca às vezes, como se fosse Deus falando pra gente: eu precisei te deixar desconfortável, senão você nunca teria se movido. Eu me vi muito nisso, porque eu estava numa zona de conforto ali, sublocando a consultório ali na clínica de uma amiga minha, e Deus que me tirou dali para poder me colocar, porque senão eu não teria ido ainda, porque eu estava com esse medo, com esse receio: será que eu vou, será que é a hora? A área do empreendedorismo é muito maior, são muitas coisas por trás, né? A gente atende, a gente faz várias coisas, mas tem toda essa parte de gestão também, e a gente começar sozinha dá muito medo, mas no final dá tudo certo. Então, se vocês estiverem com medo, assim, vai com medo mesmo, bota o pé que Deus dá o chão. Então, é o meu conselho que eu dou. Isso, e é uma frase que eu sempre falo: para que novas portas se abram, às vezes algumas portas precisarão ser fechadas. Sim. E é muito difícil a gente entender no momento que uma porta se fechou, mas se a gente ampliar o nosso olhar, a gente vai ver que muitas portas, a partir dali, irão se abrir. Então, eu fico muito... Pode falar só uma também, que uma amiga me falou quando eu mostrei as fotos, os vídeos do escritório, né? Meu marido me ajudou muito. Teve um apoio total da sua família. E que ela falou assim: Deus só dá aquilo para quem age. Então, assim, se você não tivesse agido, você também, né? Assim, desde nova, desde sempre, você não ia estar colhendo, né, o que você está colhendo hoje. Acho que eu também, se eu não tivesse me movido da forma que eu tenho agido nos últimos tempos, né? Assim, as coisas não estariam acontecendo da forma que eu desejei um dia, que hoje eu estou realizando. E com pouco tempo também do consultório inaugurado, eu vi que era realmente a hora, porque muita coisa foi acontecendo muito rápido, fluindo, e eu vendo, tipo assim, realmente era a hora. Se Deus não tivesse me tirado dali, eu ia estar ali da mesma forma. Né? Porque foram aparecendo muitas outras oportunidades, muitas outras coisas, o consultório fluindo super bem. E uma coisa que eu tava, tipo, super com medo, mas tá dando tudo certo, entendeu? Então, foi um conforto, assim, que a gente vê. Se a gente realmente não tivesse agido, a gente não sairia do lugar. Então, vamos finalizar. Vou fazer aqui um comentário, né, sobre um resumo sobre muito do que a gente falou aqui: gerar movimento. Quando a gente gera movimento, muitas coisas oportunidades vão surgir. Fazer networking é muito importante, estar em mesas como essa, estar conversando sobre negócios, ouvir podcasts sobre negócios, ler livros sobre negócios. E o último é: não deixe de acreditar e buscar os seus sonhos. Gente, o tempo vai passar de qualquer forma, né? Exatamente. Então, se a gente buscar o nosso sonho, se a gente colocar isso como um objetivo, pode demorar, não é fácil, né? Não foi fácil para ninguém aqui, passamos por problemas, mas o desconforto é o que faz gerar o crescimento. Então, fico muito feliz, quero agradecer a presença de vocês, agradecer quem está nos assistindo, e não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. Obrigada.